Olá, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Nós estamos vendo, lembra, de um livro que não tem palavras, só tem cores, e essas cores têm nos ensinado uma história muito importante. A primeira que nós vimos é a cor dourada. Vimos que o céu, né, maravilhoso, tem ruas de ouro. Semana passada nós vimos da cor escura, né, do preto, que é pecado, né? E aconteceu, né, crianças, o pecado, lembra Adão e Eva desobedeceram uma ordem de Deus, né? Deus disse para eles não comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, que o dia que deles, né, eles comessem, eles morreriam, e eles desobedeceram. Então o pecado entrou no mundo. E isso deixou Deus muito triste. E Deus expulsou eles daquele jardim porque eles não podiam mais ficar lá, naquele lugar perfeito. Mas Deus prometeu que mandaria alguém para salvar o pecado deles, né? Para pagar o pecado deles de todas as pessoas. E hoje nós vamos ver a cor vermelha. Vamos ver o que ela nos ensina. E muitos anos depois, né, de Adão e Eva, Deus cumpriu a promessa. Né? Ele mandou um anjo falar com Maria, dizendo a ela que ela conceberia do Espírito Santo de Deus e ficaria grávida do Filho de Deus. E ela e José cuidariam deste menino e que eles colocariam o nome dele de Jesus, que significa o que salva, o Salvador. Sabe, criança, naquela época o imperador mandou que todos tinham que pagar impostos. Então Maria e José tiveram que ir para Belém pagar impostos lá. Foi uma viagem bem difícil, né? Porque ela já estava bem gordinha. Chegando na cidade, não tinha mais lugar nos hotéis. Então o homem bondoso ofereceu para eles uma estrebaria onde os animais ficam, né? Então Maria, crianças, teve o menino Jesus lá naquela estrebaria no meio dos animais. O Filho de Deus prometido veio, ele nasceu. E ela enrolou ele em panos, botou numa manjedoura. Manjedoura é o lugar onde os animais comem, né? Então, crianças, foi um momento de muita alegria, porque o Filho de Deus prometido nasceu, Jesus nasceu. E não muito longe dali tinham os pastores cuidando dos seus rebanhos no campo, quando de repente apareceram anjos no céu e falaram para eles: olha, nós trazemos para vocês boas notícias, boas novas que é de grande alegria, que hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. E vocês vão encontrá-lo numa estrebaria, deitado envolto em panos, numa manjedoura. Nossa, que notícia legal! E os anjos começaram a cantar, crianças, e louvar a Deus, cantando glórias a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. E os pastores, né, ficaram olhando aqueles anjos e eles foram sumindo nos céus. E os pastores foram imediatamente lá para Belém para ver, para conhecer esse menino, né, que os anjos falaram que tinha nascido. E eles chegaram lá em Belém, chegaram na estrebaria e eles viram o menino Jesus, o Salvador, deitado numa manjedoura. E eles espalharam para todos os povos daquela época, né? Que o Filho de Deus, o Rei, tinha nascido. E Jesus foi crescendo. Ele ficou, né, jovem, e agora estava adulto. E ele começou a fazer milagres, crianças. Vários milagres. E ele cuidava das pessoas. Ele falava do amor de Deus para as pessoas. Muitas creram nele, outras não. Elas odiaram Jesus, que chegou ao ponto de o povo gritar para as autoridades daquela época: crucifica-o, crucifica-o. Ele está falando que é Deus, ele não é Deus, crucifica-o. E eles crucificaram Jesus. Sabe, crianças, a morte na cruz
Era a morte de bandido, de ladrão, de assassino. Era uma morte muito horrorosa. E Jesus, ele não era nada disso. Ele era santo, ele era Deus. Enquanto ele viveu nesse mundo, ele nunca pecou, ele nunca fez nada de errado, porque ele é Deus, ele é santo. Sabe, eles fizeram até uma coroa de espinho, colocaram na cabeça dele. Os soldados zombavam de Jesus. Ele até jogava uns dados, crianças, para ver quem ficaria com a roupa de Jesus. Quem ganhasse nos dados ficaria com a roupa de Jesus. E Jesus foi crucificado no meio, né, dos dois ladrões. E Jesus, mesmo sofrendo antes de morrer, ele pediu para Deus: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. E logo Jesus morreu e ele foi sepultado, né? Ele foi enterrado num túmulo. Não é nos túmulos que a gente conhece hoje, né? Os túmulos da época era tipo numa pedra, eles faziam um buraco e depois eles rolavam uma pedra, né, para tampar a porta daquele buraco. E 3 dias depois, no domingo, criança, aconteceu algo maravilhoso. As mulheres foram visitar o túmulo. Quando elas chegaram lá, elas viram a porta aberta. E elas pensaram: roubaram o corpo do nosso mestre. Roubaram o nosso mestre. Quem fez isso? E de repente apareceu um anjo e disse para elas: calma, mulheres, ninguém roubou o corpo do mestre. Lembra que ele falou para vocês que ele ressuscitaria ao 3º dia? Jesus ressuscitou, crianças, olha, algo maravilhoso aconteceu naquele dia. No 3º dia Jesus ressuscitou, ele não estava mais morto. Então o anjo mandou as mulheres contarem, né, para os discípulos de Jesus que ele estava vivo, que ele ressuscitou e que ele encontraria eles, né? Eles lá na Galileia, que era para eles irem para lá. Olha, que maravilha de momento! Jesus, ele morreu, foi sepultado e ressuscitou. E agora vive lá no céu com Deus. Criança, Jesus Cristo é o único caminho de nós chegarmos ao céu de Deus. Ele é a ponte que nos leva ao céu de Deus. Jesus Cristo é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Olha que história legal, né, crianças? Essa cor vermelha nos conta, né? O sangue de Jesus naquela cruz nos leva para o céu. Que legal. Então vamos cantar uma musiquinha? Ela é assim. É fácil de entender, tão claro como a luz, que em meu lugar para me salvar Jesus morreu na cruz. É crer só nele agora de todo o coração. Criança, sem demora, aceitai a salvação. Olha que lindo! Então essa foi a história de hoje dessa cor vermelha. Então tenham uma boa semana, fiquem com Deus. E um beijo. Tchau.